Olá pessoal, olá meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho nosso, aqui jogado na web, jogado no YouTube. E como sempre, agradecendo a vocês que visualizam, a vocês que dão like e que porventura compartilham o nosso trabalho de conhecimento positivo com pessoas que também gostam de boa informação, como eu sempre falo. E hoje eu não vou seguir o script. Todos os vídeos que eu faço, eu elaboro, como jornalista, eu elaboro um script. Mas hoje eu quero falar de uma maneira mais avulsa, a respeito de conhecimento, a respeito de estudo, a respeito de preparação para vestibular e como aquela velha história, né? A busca por se atualizar, por se reciclar diante desse mundo que dá um valor tão importante à informação e ao conhecimento, né? E nem sempre é o que é informado é o bom conhecimento. Então hoje eu quero fazer um resumo falando um pouco sobre língua portuguesa, que eu prometi a vocês no vídeo anterior que eu falaria sobre língua portuguesa. Quero falar um pouco sobre literatura brasileira, falar um pouco sobre redação, sobre as outras matérias, as outras disciplinas da área de humanas, só para a gente pincelar algumas coisas e a gente ficar um pouco inteirado da situação. Eu gosto muito da língua portuguesa, né? Até como jornalista formado, né? Que sou, graças a Deus, eu sou um amante da língua portuguesa. Aliás, do estudo dos idiomas, né? Eu particularmente acho muito bonito não só o nosso idioma, nossa língua portuguesa, como também o inglês. E por incrível que pareça, graças ao Grupo ABA, que eu sou fã do antigo Grupo ABA, eu acho também muito bonito o idioma o sueco. O sonoro do sueco é muito interessante. Então, eu acho que a nossa língua, ela é um registro nosso, ela é um prefixo. E eu particularmente, eu fico muito triste quando eu vejo o mau uso, né? A falta de valorização em cima da língua portuguesa. Porque a língua portuguesa é uma das línguas mais ricas e, digamos assim, mais complexas do planeta, né? A gente sabe, eu já fiz até um vídeo falando sobre o mandarim e que foi bem legal, fiz uma pauta bem bacana, me aprofundei bastante. Então, são línguas, são como essa roupa que a gente veste, é até mesmo como o nosso corpo, a nossa pele. Então, é muito bonito você ver uma pessoa falar bem o seu idioma, escrever bem, né? E hoje a gente fica muito triste porque com essa linguagem, né, digital, a gente vê as famosas, né, as abreviações ou abreviaturas, cada um chama de uma maneira, a gente vê aí na internet. Então a gente vê que é um descaso, né? É como se fosse uma casa que você faz o básico, que você não faz uma faxina correta, que você não bota um cheirinho na sua casa. Então a mesma coisa é a nossa língua. Então a língua portuguesa, ela é muito bonita. Então tem gente que faz assim, eu quero aprender inglês, eu quero aprender espanhol. Hoje, né, muitas empresas exigem o mandarim. Eu vou ter que aprender o mandarim. Mas a pessoa muito mal fala ou sabe o seu próprio idioma de origem, que no caso é o português. Então, hoje, nesse vídeo, eu quero dar o pontapé inicial para que eu faça vídeos. Eu não sou também nenhum catedrático em língua portuguesa, eu não sou professor, né? Eu sou um jornalista que já dou muitas aulas, como antigamente se dizia particular, né? Como se fosse uma consultoria na área de língua portuguesa, que o pouco que eu sei eu gosto de dividir, porque eu acho que o falar bem, o se expressar bem,
e o escrever bem diz muito quem você é. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com a nossa língua, não só o falar, mas o escrever. Vamos ter cuidado com a nossa caligrafia, né? Em testes psicológicos, eles veem lá a caligrafia diz muito quem somos nós. Aí a gente vai para a redação. Então, para você fazer uma redação, desde que o mundo é mundo, é necessário que você leia muito, que você busque se informar, principalmente sobre atualidades, sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país. Então, se faz mister, que você leia, que você apure, que você esteja focado. Você não pode ter procrastinação no sentido de você se informar a respeito das coisas. Porque uma redação, até dar alguns tópicos para vocês, algumas dicas, que a gente já está se aproximando aí do Enem. E a redação a gente tem que diferenciar tema e título. Tema é uma coisa, título é outra coisa. A gente tem que ter cuidado dentro de uma redação com a questão concordância nominal, concordância verbal. Ter cuidado com o uso de estrangeirismos, temos que ter cuidado com a quantidade de linhas. Temos que ser altamente objetivos com a questão do texto, ou seja, dizermos a que viemos para o texto, para a redação. Então você não pode falar, por exemplo, em ambientalismo, é o seu tema, e você falar sobre os carros da moda. Tem que ter muito cuidado com fuga do tema. Tem que ter cuidado também com a limpeza, não ter rasura, cuidado com a caligrafia. Tente falar claro. Antigamente, os grandes locutores, os grandes nomes do rádio, da televisão, eles buscavam muito a questão da dicção. Você falar de uma maneira que o outro entenda. E da mesma forma, é você se expressar também na sua escrita, com uma letra legível. Antigamente, muito antigamente, eu sou dessa época, existiam os famosos cadernos de caligrafia, onde quem não tinha uma letrinha muito legal, fazia lá aquele caderninho, copiava várias vezes, e aí ele melhorava a sua caligrafia. Vamos aprender técnicas, né? Quando eu faço minhas aulas presenciais, eu gosto de trabalhar muito a questão quando você comete um erro, ninguém sabe de todas as palavras da língua portuguesa, são milhares, é um vocabulário muito rico. Quando você errar a escrita, você pega aquela palavra e copie 5 vezes. Reescreva 5 vezes aquela palavra. Aquilo vai para o seu cérebro e você jamais vai escrever de maneira errada. Então a redação ela diz muito o seu conteúdo intelectual, mostra muito se você é uma pessoa antenada, se você é uma pessoa ligada. Então vamos ter cuidado com a redação, vamos ter cuidado com a ortografia. Gramática é diferente de ortografia. Gramática é uma coisa, ortografia é outra. Então, cuidado com regência, cuidado com, como eu já falei, com concordância. Tenham muito cuidado com os verbos, a colocação dos verbos, que todos nós caímos em cascas de banana com relação aos verbos. Aí, da língua portuguesa, da redação, a gente vai dar uma passada em literatura brasileira, vendo do quinhentismo, o período quinhentismo brasileiro, até agora, após o pós-modernismo. Os grandes nomes da literatura brasileira atuais, né, os grandes nomes. Então, da literatura, aliás, a literatura atual, né? Por isso que eu estou fazendo, de vez em quando eu faço alguns vídeos que eu pego um grande nome lá do arcadismo, pego um do realismo, pego um do barroco, misturo para que a gente possa saber um pouquinho a vida de cada um, porque a literatura ela é tão rica, não só a literatura brasileira, mas também de outros países, como eu sempre disse a vocês, que eu tenho uma admiração muito grande pela literatura russa, eu acho ela riquíssima, eu vou fazer um trabalho bem bacana sobre eles. Ela como jornalista eu vejo, ela é o retrato de uma população, de uma época.
Você pega a literatura brasileira de lá do quinhentismo até o modernismo, cara, você vê o modus vivendi, né, e o modus operandi da sociedade brasileira do período da descoberta até os dias atuais. Então é muito legal você ver a maneira como as pessoas se comportavam, como se vestiam, como era a política, como era a economia, como eram as artes, as manifestações artísticas, tudo dentro da literatura. E hoje a população tem um acesso maravilhoso através da internet. Eu sou totalmente a favor da internet. Acho que é uma das grandes revoluções do século passado. Hoje você tem o YouTube, você tem o próprio Google, né? Que você tem muitas informações. Então, gente, vamos mergulhar no conhecimento. Quando a gente estuda, a gente melhora até se a gente está deprimido, se a gente está chateado, se a gente está procrastinado, né? Se a gente está sabotado. A gente pega aquele conhecimento e a gente toma um banho. Aquilo faz bem para o córtex frontal, né? Frontal, aliás, em neurociência, as sinapses, essa coisa toda que eu estou estudando, né? A dopamina. Então, depois eu fui descobrir por que a gente se sente tão bem quando a gente tem o hábito da leitura, o hábito do estudar. Quando você pega essas coisas vulgares, essas coisas ralés que você encontra na internet, em qualquer outro lugar, você não sente um bem-estar, você sente um mal-estar. Então, a literatura brasileira, quando você vai pegar aqueles grandes nomes, como eu fiz há um tempo atrás, um vídeo falando sobre os grandes nomes da literatura brasileira, eu nem fui lá para a literatura do exterior, eles passaram pelos mesmos processos dos grandes nomes, dos grandes homens da música clássica, que eram homens que sofriam terrores imensos, mas que quando eles chegavam lá, que pegavam os instrumentos musicais, eles deixaram para nós grandes obras clássicas que nem tão cedo terão substitutos. A mesma coisa é a nossa literatura. Então vamos ter cuidado com a língua portuguesa, vamos ter cuidado com a redação, vamos buscar mais conhecermos a famosa literatura brasileira, que ela é admirada, nem tanto no Brasil, mas muito admirada lá fora. Daí nós vamos, eu não sou de exatas, não vou falar sobre exatas, mas vamos falar também sobre história. Eu sempre falo nos vídeos, história é de fundamental importância para que nós entendamos o que estamos passando, o que estamos vivendo. Então a gente vai lá para trás, lá para o período da pré-história, quando você vai analisar as pinturas rupestres. Eu fui fazer um vídeo sobre teatro e eu descobri que a primeira manifestação teatral, por incrível que pareça, aconteceu no período da pré-história. E eram as danças, existiam danças dos homens dentro das cavernas. Religiosidade, tudo muito do primitivo mesmo, no iniciozinho de tudo, né? Mas a gente tem as pinturas rupestres que até hoje estão aí, arqueólogos descobrindo cada vez mais coisas. Aí de lá a gente vai para a antiguidade, a gente vai para a grande civilização egípcia, a civilização hebraica, como eu fiz agora há pouco um vídeo falando sobre a cultura hebraica. A gente falou lá sobre Abraão, depois sobre Moisés, sobre os sumérios, né? Aquela coisa toda, a Babilônia, os assírios, a antiguidade clássica formada pela Roma Antiga e pela Grécia. Nós temos muito de Grécia e nós temos muito da Roma Antiga. Depois vem para cá a Idade Média, o período da Idade Média conhecida como Idade das Trevas, e que não foi, segundo alguns historiadores, não foi um período tão trevoso assim. Da Idade Média nós vamos para a Idade Moderna, das grandes navegações, daqueles povos que vieram da Europa, atravessaram, né, o tenebroso Oceano Atlântico, que tinha figuras fantasmagóricas enormes, imensas, e chegaram aqui, na América, que recebeu esse nome por causa do Américo Vespúcio, e aqui fizeram
um grande intercâmbio de cultura, desenvolveram a vergonhosa indústria do tráfico negreiro, né? Que é uma das passagens mais dantescas da história da humanidade, e vieram os anglo-saxônicos e vieram os latinos, sobretudo da Península Ibérica, portugueses e espanhóis. Tudo na manifestação das grandes navegações. Outra leva foi lá para o Oriente, para as Índias, e o mundo sempre girando. E as grandes guerras, a história da humanidade também, quantas guerras, quanto derramamento de sangue. Aí passamos pela pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, e da Idade Moderna nós chegamos à Idade Contemporânea, que são os dias atuais. O turbulento século XX que nós vivemos. Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o Holocausto, as grandes guerras, a Guerra Fria, Estados Unidos contra a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a invenção da televisão, as grandes descobertas, tudo isso, pessoal, dentro da história. A história atual, os novos blocos econômicos mundiais. Aí a gente vai para a geografia, de geografia para a geopolítica. Tudo isso, história ligada à geografia e geopolítica. Porque a geografia é mais uma questão, quantos habitantes tem tal país, a dimensão em quilômetros quadrados, mas a geopolítica são todas as relações históricas, políticas de nação com nação. Hoje nós temos também a sociologia. Aí eu me lembro de Augusto, se eu não me engano, Augusto Comte, né? Eu me lembro quando eu fazia faculdade, eu tinha uma professora muito legal, e ela, toda vez assim que eu vou falar alguma coisa sobre sociologia, eu verso sobre esse fato, que foi bem interessante, que ela disse que se você chegar numa cidade e uma pessoa se atirar de um prédio, é uma questão psicológica, ela se suicidar, lógico, né? É uma questão psicológica. Mas se várias pessoas rumarem para aquele mesmo prédio e se atirarem, é um fenômeno sociológico. Então hoje as crianças estudam sociologia. Na minha época ninguém nem sabia o que era. Eu vim estudar sociologia numa universidade, eu estudei em uma das melhores universidades do Brasil, graças a Deus, e foi lá que eu descobri o que é sociologia, até hoje gosto de estudar sociologia. Filosofia, tem coisa mais bacana do que filosofia? A existencialista, a não existencialista, a filosofia grega e tantos grandes nomes da filosofia que nos ajudam até hoje. Então, meus amigos, todo esse compêndio de informações das ciências humanas nos ajudam no nosso dia a dia para a gente compreender o mundo hoje, e cada um é responsável pelo que cativa, como dizia o filme, o livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Então, você vai querer ficar junto de um grupo que tem um papo elevado, ou você vai querer estar junto de um grupo que só fala coisas de baixo nível, que você sai sem acrescentar nada. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre a importância do estudo. Ninguém sabe de nada, só sei que nada sei, né? Um grande pensador já disse isso. Mas é muito bom a gente fazer esse trabalho, quero buscar, quero dividir conhecimento, o pouco que eu sei, o pouco do meu feijão com arroz, eu quero dividir com quem queira um pouco dessa informação. Então, meus amigos, eu só queria falar isso porque outros vídeos virão. Estou preparando aí o de língua portuguesa bem bacana. Vem muita coisa boa para a gente saber nesse mundo, vasto mundo. E não se esqueçam, o conhecimento é tudo e nos ajuda muito a gente não é se impor, mas a gente pegar um lugar bem bacana ao sol dentro desse planeta.
Um abraço a todos, está contado e até o próximo vídeo.